Olá, quarto ano, bom dia. Vamos dar início a mais um dia de aula. Hoje, sexta-feira, dia 4 de setembro de 2020, com aulas de Artes e Ciências. Veja só, na aula de Artes, tia Valéria vai ensinar para vocês como confeccionar esta bandeirinha, tá certo? É bem prática. O que iremos precisar? Iremos precisar de uma folha de ofício, ok? Cola, pincel, tintas guache nas cores amarela, verde e azul. Além disso, iremos precisar também de tesoura e um palito de churrasco ou palito de picolé, os que vocês acharem melhor, ok? Então, preste atenção no vídeo que tia Valéria vai passar, ensinando como montar essa bandeira. Eu amei confeccionar ela. Veja só, se você não tiver esses materiais que tia Valéria demonstrou, como por exemplo, a tinta, não é? A tinta guache, no caso, que é o mais difícil, então você pode decalcar sua mão e pintar, certo? Nas cores da bandeira. Quais são as cores da bandeira? Verde, amarelo e azul, né? Isso tem a partezinha branca também, mas como a gente tá trabalhando com textura, né? E foi montado passo a passo, tia não colocou a partezinha branca, certo? Vocês também não precisam colocar, não, ok? O importante é que cada um faça a sua bandeira para a gente vivenciar a nossa Semana da Pátria, ok? Olha, pessoal, iremos precisar de uma folha de ofício, tinta guache, cola, tesoura, um palito de churrasco e pincel. Lembrando, se você não tiver a tinta guache, você pode utilizar o lápis de pintar mesmo, tá certo? Veja só, parti a folha de ofício em duas partes. Irei passar tinta verde em minha mão. Veja só, passei a tinta guache em minha mão, agora irei posicionar sobre uma das partes do papel ofício. Mexe bem e pressione. Pronto. Veja só, agora vocês irão montar as outras partes da bandeira. Veja só, na outra parte da folha de ofício, você faz um círculo azul e um quadrado amarelo. Após tudo isso, você irá recortar e montar dentro da mão, como se fosse uma bandeira mesmo. Veja só, tia reforçou a cor da tinta, né? Que tia havia colocado na mão para ficar melhor. Vamos recortar? Veja só, tia Valéria já recortou, tá? O quadrado e o círculo. Agora iremos montar. Veja só, está pronta a nossa bandeira. Tia tá só esperando secar. E aí, aprenderam como deve fazer a nossa bandeira? Eu espero que sim. Então, agora, iremos para o assunto de ciências. Trabalhamos, né, anteriormente, nas últimas 2 semanas, sobre animais vertebrados, não foi isso? Quais são os animais vertebrados? Quem lembra? Os mamíferos, as aves, né, isso? Os répteis, entre outros. Hoje iremos estudar sobre os animais invertebrados. Animais invertebrados quer dizer o quê? Os animais que não possuem coluna vertebral, né? Isso, ou seja, ossos. Vamos ver quais são esses animais. Veja só. Os animais invertebrados, eles podem ser, por exemplo, o siri, a lula, o camarão, né? Quem mais? A lombriga,
A lombriga também é um animal invertebrado. Além disso, os escorpiões, né? Ou seja, os aracnídeos, entre outros. Veja só, os animais invertebrados, eles podem viver em diversos ambientes, como por exemplo, no solo, certo? Na água, até no corpo de outros animais, como por exemplo, os carrapatos, né? A lombriga que vive aonde? Na nossa barriga, não é isso? Então, quando eles vivem no corpo de outro animal, eles terminam provocando uma doença nesse animal. Como, por exemplo, tia falou o quê? Da lombriga, não foi isso? Quando a lombriga se instala na nossa barriga, mais precisamente, né, no nosso intestino, a gente fica o quê? Doente, não é isso? Nosso aparelho digestório. Nosso aparelho digestório fica comprometido devido ao quê? Esse animalzinho que está no nosso corpo. Da mesma forma, por exemplo, o carrapato. Quando o carrapato se instala no corpo do cachorro, por exemplo, o cachorro fica o quê? Doente, não é isso? Então, quando eles vivem no corpo de outro determinado animal, eles podem provocar uma doença. Então, veja só. Como eu já falei para vocês, né, o tipo de alguns invertebrados, né, o siri, o camarão, a lula, né, a estrela do mar. A estrela do mar também é um animal invertebrado. Mas esses animais invertebrados, eles podem ser classificados como invertebrados com esqueleto externo e pernas articulares. Como assim? Articuladas, desculpa. Como, por exemplo, os insetos, né? Os aracnídeos, os crustáceos também, entenderam? Então, veja só, o esqueleto dele é externo e não interno, como o dos outros animais que são, no caso, vertebrados. Além disso, também, a gente pode caracterizar como invertebrados os moluscos, né? Os anelídeos, os vermes, as esponjas, entre outros. Esses são os tipos de animais invertebrados, ok? Entenderam, né, que eles podem sobreviver? Eles podem viver no solo, né, isso, na água ou no corpo de outros determinados animais. Então, vocês, após fazerem a leitura nas páginas 139 a 141, vocês irão resolver o exercício nas páginas 142 a 144, tá? Tia vai explicar para vocês como resolver cada um, fica melhor, né? Na primeira questão, vocês irão ligar, né, o que são animais vertebrados e invertebrados. Na segunda questão, você vai dizer qual é a principal característica que diferencia, né, os animais vertebrados dos invertebrados. Qual é a principal característica? Veja só, os animais vertebrados possuem coluna vertebral. Já os animais invertebrados não possuem coluna vertebral, né? Na terceira questão, vocês vão associar os animais ao tipo que ele pertence. Por exemplo, a borboleta. A borboleta é o quê? É um inseto. O caranguejo. O caranguejo é um crustáceo. E assim por diante. Então, você associa de acordo com a numeração. Na quarta questão, você vai responder, né, como verdadeiro ou falso. Tia vai apenas citar dois, por exemplo. Os invertebrados só são encontrados na Terra? Falso. Tia disse o quê? Que os invertebrados podem ser encontrados no solo, quer dizer, na terra, né? Na água e também no corpo de outros animais. A abelha é um importante animal invertebrado, pois Desculpa. A abelha é um importante animal invertebrado, pois nos fornece o mel. Verdade? A abelha, ela é o quê? Invertebrada, né? E ela é importante porque nos fornece o mel, entre outros. Na quinta questão, vocês irão completar as lacunas, né? Tia vai responder um também para vocês, como por exemplo, uma das formas de classificar os animais está relacionada à sua presença ou ausência da coluna vertebral. E assim por diante, vocês respondem o restante.
Sexta questão. O animal a seguir é um crustáceo ou molusco? Justifique a resposta. Esse animalzinho aí, na sexta questão, ele é o quê? Ele é um crustáceo, não é isso? Pois possui uma carapaça rígida, revestindo seu corpo. Sétima questão. Ordene as sílabas e descubra o nome que é dado à criação de bicho de seda. A gente estudou isso aí, não foi? Como é chamado? Sericultura, né? A criação de bicho de seda é chamado de sericultura. A gente estudou na aula de geografia, estão lembrados? Na oitava questão, vocês irão ilustrar, né, os animais abaixo de acordo com a classificação. Vocês irão desenhar um molusco, irão desenhar um anelídeo e assim por diante nos demais. Aguardo vocês. Beijo, boa aula e bom fim de semana. Não esqueçam de mandar as fotos para a tia Valéria, principalmente essas das atividades da independência, ok? Aguardo vocês.